De volta com o Correio Debate, aqui no estúdio estamos conversando com a advogada Tainá de Freitas, que é especialista em direito eleitoral. A gente estava falando, Tainá, da janela partidária, tem outro prazo também importante, que é transferência de domicílio, né, eleitoral. Isso. Aqui em João Pessoa, para citar uma situação prática, tem um pré-candidato que desistiu da disputa e agora fala-se que ele vai disputar em outra cidade. Sim. Esse tipo de transferência é permitida? Sim, a legislação prevê que para você ser candidato, você deve estar ali com o seu alistamento eleitoral feito no município onde você pretende concorrer, com até 6 meses de antecedência do pleito, certo? Uhum. Então, você pode sim, desde que, obviamente, você tenha algum vínculo com aquele município que você pretende ali apresentar a sua candidatura, ou ser eleitor. Certo. E se alguém não concordar com essa transferência, questionar essa transferência, isso vai parar na justiça? Sim, se, por exemplo, algum interessado, ou seja, um partido, por meio de um delegado, ele pode, dentro de um prazo, salvo engano, são 10 dias após ali a apresentação daquela lista de quem requisitou a transferência do domicílio eleitoral, ele pode impugnar essa transferência, alegando que aquela pessoa que está solicitando, aquele eleitor que está solicitando a transferência do domicílio eleitoral, não tenha nenhum vínculo com a cidade. Para melhor esclarecer, Hermes, vamos lá. Por exemplo, eu decido ser candidata na cidade X, eu sou de lá, eu sou moradora ou eu tenho negócios, eu sou de lá, certo? Aí Talvez eu chego aqui em João Pessoa... Talvez tenha nascido lá. Isso. E o título hoje é em João Pessoa. Isso. Aí eu chego aqui para os meus amigos de João Pessoa e digo assim, gente, vamos ajudar a me eleger. Vamos todo mundo transferir o título eleitoral para a cidade X que eu quero ser candidata. Obviamente, os partidos ali adversários vão poder questionar essa transferência em massa ou transferência de algumas pessoas para esse município, porque para você estar ali naquele município, você tem que ter um vínculo, nem que seja um vínculo afetivo, né? Se você tem, às vezes, até nasceu lá, tem um vínculo familiar naquela cidade, já não mora mais ali, mas você mantém um vínculo afetivo com a cidade e é um direito seu ser eleitor naquela cidade. Aí, caso a caso, obviamente, caso venha a ser impugnada a transferência do domicílio eleitoral, ela vai ter que ser analisada pela Justiça Eleitoral, nesse caso, pelo juiz zonal responsável por aquele município. Transferência de domicílio, o prazo é o mesmo tanto para eleitor como para candidato? São 6 meses para ser candidato, isso. Uhum. E agora, para alistamento, salvo engano, é 8 de maio. 8 de maio. Isso. É claro que a gente vai continuar acompanhando todos esses processos. Agora, doutora, em relação ainda à inteligência artificial, a gente começou a falar no primeiro bloco sobre o uso de inteligência artificial, como ela vai ser tratada, que a Justiça Eleitoral ainda está definindo as resoluções, mas nessa fase de pré-campanha também está proibido, é considerado crime eleitoral se você fizer uma publicação indevida sobre determinado candidato com o uso da inteligência artificial? Como ainda não existe, como eu mencionei, né? Ainda não existe uma regulamentação dessa matéria oficial. O que existe é uma minuta de resolução do TSE. Então, caso haja, agora, obviamente, caso haja, nesse momento, uma divulgação fraudulenta ou falsa, ela vai para a legislação geral. Que seria, né, tratar como fake news. Como fake news. Né, que a fake news está prevista no, salvo engano, artigo 423 do Código Eleitoral e que prevê ali uma punição para quem divulgar notícias sabidamente inverídicas, né, ou fraudulentas que tenham como objetivo prejudicar um determinado candidato, partido ou coligação ou federação. Nas eleições deste ano, a gente já falou disso aqui, inclusive no Correio Debate, trouxe uma matéria especial com o Rafael Leite, falando da consulta popular, que é uma votação. Você vai votar para vereador, prefeito e, se a Câmara Municipal aprovar 90 dias antes das eleições um tema para a consulta popular, você pode ir lá responder sim ou não sobre determinada pergunta, determinada consulta.
Isso. Qual é a sua avaliação como especialista em direito eleitoral? Olha, Hermes, assim, obviamente a gente quer fomentar a participação popular, né? Então é muito importante que o eleitor dê ali a sua opinião sobre as matérias do seu município, principalmente as que lhe afetam muito diretamente. Lógico que tem que ser matéria vinculada ao município, né? A gente não pode, por exemplo, abrir uma consulta pública para que o eleitor opine sobre matérias que são de responsabilidade para a União legislar, por exemplo. Então, os vereadores eles vão ter que realmente estabelecer temas vinculados ao seu município. Então, por exemplo, dar opinião sobre se você prefere que seja aberto um posto de saúde ou uma escola, algo nesse sentido que seja da sua realidade ali municipal. Mas isso na prática pode aumentar o tempo de votação, né? Sem dúvida, eu acho que assim, é um desafio, mas acho que a Justiça Eleitoral ela é bastante organizada, né? Então, se a gente tem eleições com até 5 candidatos, uma eleição dessa que é realmente com apenas 2 votos, acho que não irá alterar tanto. Agora, obviamente, aumenta um pouco o trabalho da Justiça Eleitoral. Tem que ter um limite também na quantidade de perguntas, Com né? certeza, sem dúvida. Não pode também exagerar. Isso. Doutora Tainá, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, por esclarecer essas dúvidas dos nossos telespectadores, e a gente vai sempre acompanhando e lhe consultando também, quando assim a gente tiver uma dúvida aqui sobre justiça, sobre eleições. Eu que agradeço, foi um prazer enorme e espero estar aqui com você outras vezes. Com certeza.